como eu reprogramei o meu cérebro e acabei com esse ciclo vicioso, com essa dependência pelo açúcar. Antes, deixa eu me apresentar bem rapidamente. Eu sou a Suzamara Noldi, especialista em emagrecimento, saúde, corpo e mente. E no vídeo de hoje eu irei compartilhar a minha história pessoal, quais estratégias eu utilizei, quais estratégias eu ensino para os meus clientes, para centenas de pessoas que eu já atendi e que sim, conseguiram se libertar do vício pelo açúcar. Porque sim, o açúcar é extremamente viciante. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, ative as notificações para não perder mais nenhum conteúdo. E deixe o seu gostei. Assim, a gente consegue atingir cada vez mais pessoas e conseguimos ajudar cada uma delas mais e mais. Mas vamos direto ao que interessa. Todos nós estamos vulneráveis. Todos nós temos momentos em que a gente vai ceder. Nós temos os nossos momentos de fraqueza, digamos assim. Isso é um fato, tá tudo bem. Comigo não foi diferente. Lá, em torno dos meus 20 anos, mais ou menos, a minha relação com o açúcar era extremamente doentia. Eu acabava sempre cedendo aos meus desejos. Quando o desejo batia, eu atacava aquele pote de, seja lá o que for, de sorvete, de Nutella, o que viesse pela frente, eu comia sem nem pensar e deixava a culpa bater depois. E eu percebia que esse meu comportamento era muito maior no final do dia, depois de um dia estressante. Aí eu queria sentar na frente com um pote de sorvete, com um monte de pizza, com chocolate e comer como se não houvesse amanhã. E o que a gente precisa saber é que para desejar alimentos ricos em açúcares e gorduras é muito mais fácil do que desejar um brócolis, por exemplo. Porque ele ativa centros de prazer, os mesmos centros que algumas substâncias químicas, que você sabe que eu não posso falar aqui, podem ativar. Então, o que eu observei? O primeiro passo que você precisa é reconhecer o problema. Eu reconheci, eu tinha um problema. Eu era muito dependente daquilo, eu não poderia pensar em viver sem aquilo. Eu percebi que os meus desejos, eles iam muito além de uma simples força de vontade. Não era mais questão disso. Era uma questão, sim, de vício. Era uma resposta química que o meu corpo, o meu cérebro estava tendo. E os alimentos ricos em açúcares e gorduras, eles geram isso. Eles desencadeiam muito mais essa liberação de dopamina. Acontece que essa liberação ela é muito momentânea. Ela cria um ciclo vicioso de desejo e satisfação temporário. É muito curto pelo prejuízo que é. Depois que você identifica que você precisa identificar também os gatilhos. O que leva você a querer atacar sempre aquele chocolate? Então, eu gostava sempre de estudar muito sobre neurociência, já naquela época, sobre alimentação saudável, mesmo que ainda não era especialista na área. Esses assuntos sempre me interessaram de alguma forma. E observando isso, observando tudo isso que eu estava sentindo, eu notei que eu precisava identificar, sim, o que me levava a comer com mais frequência esse desejo louco no final da noite. Eu notei que, sim, sempre os meus piores momentos eram no final da noite. E o que eu observei? Observei que eu precisava fazer alguns ajustes, porque durante o dia a minha rotina de alimentação, por exemplo, era extremamente ruim. Não tinha o café da manhã, eu às vezes só comia uma banana, que é um carboidrato. Eu comecei a gerenciar a minha rotina. Eu comecei a me preocupar com alguns aspectos que eram relevantes para isso e comecei a colocar em prática. Então, quando eu não me alimentava bem durante o dia, automaticamente o impulso à noite aumentava. Foi então que eu tomei a decisão de começar a colocar em prática estratégias para enganar o meu cérebro e, consequentemente, conseguir lidar com tudo isso e melhorar o meu corpo instintivamente. Uma coisa leva a outra. Então, a gente entra agora no passo 3, digamos assim. Eu comecei pela hidratação. A hidratação era algo que eu não tinha muito hábito na minha rotina. Eu tomava pouca água. E quando eu comecei a entender que muitas vezes a gente confunde sede com fome e eu comecei a ingerir uma quantidade de água suficiente, a minha fome, consequentemente, já começou a ser reduzida. O desejo já começou a ser reduzido. Eu comecei a observar esse padrão à noite. E esses momentos de fome entre as refeições reduziram, principalmente à noite, como eu falei. Só que junto com a ingestão de água, eu fazia uma alimentação mais balanceada, que é o quê? Um consumo de proteínas, dividir a quantidade de proteína em cada refeição, porque a proteína,
ela te mantém mais saciada. Nós precisamos de quantidades de proteína no nosso dia a dia. Ela vai auxiliar no emagrecimento e na vida saudável. Então eu passei a acrescentar quantidades de proteínas, as refeições na proteína, todas as refeições, uma quantidade maior de proteína. E o que eu observei? À noite, aqueles meus desejos loucos estavam bem menos intensos. Começou a dar efeito, a gente começa a observar o que está acontecendo. Além de que também eu reduzi os consumos de carboidratos simples, massas e tudo mais, e passei a colocar os carboidratos integrais. Mas o quarto passo, eu comecei a observar que eu precisava mudar alguns hábitos. Além dos alimentares e desses que eu falei. Ao invés de comer completamente, de acabar cedendo quando o desejo batia, o que eu comecei a fazer? Pequenas porções. Ao invés de gerar essa restrição, essa loucura de cessar tudo, eu comecei a me permitir comer pequenas porções. Só que antes, fazendo o que eu chamo do quebra-molas. O que é o quebra-molas? Por exemplo, se você tem o desejo naquele momento, antes você vai tomar uma água, vai comer uma fruta, vai colocar uma pequena ação antes de ceder, mesmo as pequenas porções que eu falei antes. Esse quebra-mola, a gente já começa a entrar no passo 5, que é quando você começa a reprogramar mais fortemente o seu cérebro. Esse quebra-mola, ele é extremamente necessário, ele é extremamente essencial, porque você adiciona um pequeno obstáculo, uma pequena barreira, antes de satisfazer aquele seu desejo. Então dá tempo do seu cérebro parar para reconsiderar a necessidade real daquilo. Quando você para avaliar essa necessidade real, você começa a ressignificar tudo e tudo se reduz, esse desejo se reduz. Agora, o outro aspecto importante, que se torna o sexto passo, é se tornar consciente. Consciente sobre todas as suas escolhas, sobre as suas porções de forma moderada, sobre tudo que você vai escolher, não se privar de tudo, porque isso normalmente um extremo privação te leva a um exagero depois, tornar toda a situação algo sustentável. A implementação dessas estratégias, ela levou tempo, disciplina, ela leva sim uma constância, só que o resultado é extremamente gratificante. O meu relacionamento com a comida, assim como de todas as pessoas que eu atendo, elas mudam drasticamente. Ao invés de ser controlada pelos meus desejos e elas também pelo delas, agora nós conseguimos controlar as nossas próprias escolhas alimentares. Então eu cedo, eu como um pedaço de açúcar quando me convém, mas eu escolho quando e como. E é muito mais fácil você lidar dessa forma do que viver dependente desse vício. Assim, eu, como as centenas de pessoas que eu já atendi, como eu falei, hoje estamos libertas deste ciclo vicioso. E eu tenho certeza que se eu conseguir e se elas também conseguiram, você vai dar o seu basta. É só seguir os passos que eu falei. O segredo está em entender que todos os nossos passos dependem de uma reprogramação do cérebro. E nós podemos reprogramá-lo com as estratégias e todas as estratégias que eu passei para você antes. Eu espero que essa minha experiência possa inspirar você, possa fazer com que você haja, não adianta só se inspirar, você precisa agir, e que comece a ter controle sobre os seus próprios desejos e viver uma vida mais saudável, mais equilibrada, comendo sim o que gosta, mas sem depender daquilo. Agora, se você gostou, compartilha com alguém que precisa saber disso. E deixa aqui nos comentários se você tem essa relação com açúcar, qual é a sua experiência, se você já foi viciado, se você ainda é, compartilha comigo. Mas não deixe de compartilhar também com aquela pessoa que você gosta, porque ela precisa dessa ajuda para acabar de vez com esses vícios. E lembre-se, a sua saúde merece atenção.